E aí, galera, tudo bem com vocês? Tô aqui, convidado aqui pelo Júnior Pantaleão, participando de um PantaCast. Cara, vamos bater um papo aqui maravilhoso, vamos falar um pouco sobre o convidado, né, que é um fotógrafo, diretor de fotografia de cinema, mas também é um ser humano com qualidades e defeitos e com algumas experiências e algumas vivências na vida. Então nós vamos compartilhar sobre profissão, mas também sobre algo que está por trás do profissional, que é o ser humano, com as suas experiências e o seu conhecimento. Não perde não, assiste aí. Eu tô na fase, irmão, que eu somo força com os outros, entendeu? A Verdade, nossa né? energia, a bateria é muito, assim, a mesma coisa assim, ó. A gente tem dois tipos de equipamento para você fazer as atividades. Eu uso o tablet e uso o celular. A bateria do meu tablet, eu gasto 3 dias para consumir ela. Uhum, Se eu transformar meu celular só no tablet, essa bateria é meio dia. Se eu uhum. olhar o meu WhatsApp no tablet, se eu olhar vídeo no tablet, Sim, se eu olhar planejamento, bloco de notas. Por que a energia dos dois, a bateria vai mais longe? Porque tá pulverizado nos dois. Né? uhum. Então, a mesma coisa é parceria. A É. sociedade é Uma difícil. coisa que sempre foi difícil pra mim na minha profissão e até como personalidade também é descentralizar, né? Tipo assim, você acha que só você sabe fazer o que você faz, né? Eu aprendi uma coisa com um conselho de um brother meu, cara. O que ele falou pra mim? Júnior, esquece. Você não vai achar outro Júnior na vida. Então você tem que aprender a se relacionar com pessoas que têm características próprias, mas não são Júnior. Então não Uhum, adianta você querer cobrar o cara como se ele fosse o Júnior. uhum, Não é se você estivesse no lugar. Não. Você tem que ver se o que ele entregou está dentro da capacidade dele. Se ele pode produzir mais, então que busque mais. sim. Mas se também não pode, ele está entregando o máximo, meu irmão, você tem que jogar até levar a régua. Uhum, Então não adianta, você não vai encontrar outro Júnior. Outro Júnior que pensa aqui, está fazendo, executando aqui, pensando lá na frente. uhum. Você vai às vezes encontrar um cara, às vezes que tem um potencial até maior. Mas não tem como você cobrar comparando com o seu rendimento, com a sua performance. Isso ajudou muito, cara. Ajudou muito eu pensar nessas coisas. Entendeu? Eu acho que é um lance de você entender, tipo assim, igual eu pra mim, pra eu executar alguma coisa, eu sou muito perfeccionista, né? Eu acho que até pela minha profissão e tal, eu quero tudo muito perfeito. Então teve muito projeto que eu segurei eles até hoje porque não estava perfeito. E aí quando eu entendi que ele não tem que estar perfeito, mas o melhor possível, cara, isso mudou demais. Porque o melhor possível não é a mesma coisa de perfeito. Perfeito é sem defeito. O melhor possível é até onde você pode ir. Cara, eu usei, peguei todo o meu talento, todo o meu conhecimento, toda a minha habilidade, todo o meu esforço organizado e fiz o melhor que eu pude. Esse é o seu perfeito. Agora, se você esperar não ter nenhum defeito para ser perfeito, você não vai fazer nada, né? Um conceito que mudou minha vida foi Bispa Anne Borges. Ela falou assim pra mim: Pantaleão, o feito sempre vai ser melhor que o perfeito. Sim, essa é a frase. Então, o feito sempre vai ser melhor que o É, perfeito. Por quê? Porque o perfeito você demora a executar, você segura, você demora a chegar na perfeição, pra você depois sim, sair. O time do negócio já saiu. é. O feito sempre você vai sair no time, às vezes, adiantado ou no mesmo time do negócio. E tipo assim, a noção de perfeito, de perfeição, acho que ela é muito baseada em quem tá observando, né? Expectativa sua, né? É, tipo assim, a gente para montar essas câmeras aqui, tipo assim, o que estaria perfeito para você, para mim talvez não estaria. Mas Correto. em questão da comida que você colocou aqui, para mim tava perfeito. Para você, não sei nem o nome, como é que é o nome do negocinho que você botou aí, O mas patezinho de abacaxi com pimenta. aí, para você ficou no seu melhor. Para mim, na minha avaliação, Não, talvez eu não estaria procurando isso, julgando isso, né? Cada um acho que dentro da sua experiência, cada um julga que é perfeito ou não. Então, assim, eu acredito que muitas pessoas têm excelentes projetos que não estão sendo executados porque não dá o start, né? Porque, assim, toda história, ela tem começo, meio e fim. Quando você pega, igual a gente trabalha com cinema, a gente trabalha com roteiro, e é a mesma ideia de redação, você tem a introdução, você tem um desenvolvimento e uma conclusão. Então, todo projeto que você vai fazer, você precisa começar, você precisa desenvolver e você precisa concluir. Então, quando você começa um projeto, do jeito que você está, onde você está, você já fez um terço do trabalho. Falta só dois terços para terminar. Então, tipo assim, cara, comecei do jeito que eu tava, igual, como é que você começou o podcast? Você tinha essas câmeras, esses Celular na tora, microfones, né? Só a vontade, né? você tinha vontade, mas o dia que você começou, mesmo não sendo perfeito, você já resolveu um terço do seu problema, né? Queria começar um episódio assim, Jorge, contigo, falando um pouquinho da sua história, porque a gente se conhece, a gente cresceu na mesma cidade, a gente sempre se viu um ao outro na mesma cidade, mas eu não sei da sua história a fundo.
Me conta um pouquinho como começou tudo. O Jorge é morriense, não é morriense? Como que você veio parar em Morrinhos? Você teve um tempo que você saiu de Morrinhos? Me conta um pouquinho da sua trajetória inicial. Sim, então, minha família é de Goiatuba, meus pais, né? Meu pai é de São Paulo, minha mãe é de Goiatuba, e a gente tem uma parte da família dos meus tios, que é a família Estevão, muito conhecida aqui em Morrinhos, né? São os parentes da minha tia Sirlene Estevão, inclusive vereadora e tal. E com 9 anos de idade eu vim com os meus pais para Morrinhos, né? Então, assim, a minha infância, a minha adolescência, a juventude foi em Morrinhos, por isso que o meu ciclo, a gente é conhecido aqui, né? Tanto é quando eu falo que eu sou de Goiatuba, as pessoas, mas te conheço desde criança, né? Porque a gente veio muito jovem para cá. Então eu fiquei aqui até os 19 anos, mais ou menos. Com 19 anos a gente foi pro Maranhão, família toda. Os meus pais, meus irmãos. Eu fiquei só 3 meses lá no Maranhão. Minha família ficou 6 anos. Porque foi quando eu tive a proposta de aprender o que eu sou hoje, que é a fotografia, né? Uau! Para ser fotógrafo. Então com 19 anos eu fui para Minas Gerais, onde eu morei 2 anos. Depois eu voltei para o Maranhão de novo. Aí eu conheci minha esposa, fiquei noivo. A gente passou um tempo no Tocantins. Depois fui morar no litoral do Maranhão. Morei 1 ano na praia, eu e ela. A gente casou, alugamos uma casinha na praia. Comprei um colchão de ar. A gente morava de frente ao restaurante. Cara, a gente ficou 1 mês morando nessa casa só com colchão de ar. Era um sobradinho na praia. Falei, cara, eu quero morar na praia. Mas não tem móveis, não tem problema. A mulher é mais doida que eu, né? Topou a ideia. E aí a gente ficou 1 ano lá, e aí depois com uma direção de Deus mesmo, um projeto de focar no cinema, eu voltei para Goiás porque eu tinha uma direção clara, que quando eu chegasse em Goiás eu ia conhecer uma turma que fazia cinema. Cara, voltei para cá, 3 meses depois eu conheci essa turma, fiz meu primeiro filme, e aí tem 9 anos que eu voltei para Morrinhos. E aí tem 9 anos que eu moro em Morrinhos, as pessoas também não sabem disso, que eu moro em Morrinhos. Porque, né, a gente fica nesse vai e vem, nessas viagens todas, né? E, cara, inicialmente você teve que ter coragem, né? O que poucas pessoas têm, sair de uma zona de conforto e buscar algo fora, desbravar, então, toda essa energia fora. O que você acha que nessa época que mais te fortaleceu? Você buscar uma oportunidade fora, longe dos pais, Minas Gerais. O que te fortaleceu nesse momento, numa decisão importante na sua vida? Massa, perfeito, cara. Quando a gente fala de coragem, Júnior, existe 2 tipos de coragem. Existe a coragem física, existe coragem moral, né? Então, quando, por exemplo, no meio de uma briga, um cara é maior do que você, ele fala algo pra você que você não gostou, você fica nervoso, você parte pra cima do cara, mesmo o cara sendo maior que você, pô, você é um cara de coragem física, mas você não tem a coragem moral, porque você sabe que você vai apanhar, e às vezes é melhor um gato vivo do que um leão morto, né? Então existem 2 tipos de coragem, a coragem que te faz agir com o corpo e a coragem que te faz agir com a mente, né? De tomar decisões, de resolver problemas. E eu sempre tive muita coragem física, né? Já saltei de paraquedas, assim. E com o tempo eu descobri que muito da minha coragem, ela era mais irresponsabilidade e falta de conhecimento dos riscos do que coragem propriamente dito, né? Então, assim, muitas decisões, cara, tudo que mudou minha vida, assim, tudo que eu sou hoje, tudo que eu alcancei, tudo que eu vivi de experiência, foi necessário eu chegar num certo momento, que eu acho que isso é na vida de todo mundo, que você precisa tomar uma decisão. E é essa decisão que você precisa de coragem, mas uma coragem moral, uma coragem responsável, baseado num propósito, numa intenção. Então, quando eu saí daqui, a gente foi para o Maranhão, fui com a minha família toda, com os meus pais, com os meus irmãos. A gente foi porque a gente teve uma proposta muito boa para todo mundo, para a família toda, né? Eu ganhava X aqui em Morrinhos e recebi uma proposta para ganhar 5 vezes mais lá. Eu, com 19 anos, eu era gerente de um armazém de grãos lá, Balsas, no Maranhão, né? Região, você conhece Balsas? Sei. Uma região Bem agrícola, desenvolvida. muito desenvolvida, então uma oportunidade muito boa. E eu fiquei esses 3 meses lá, foi quando meu primo, o Thiago Garcia, ele é muito conhecido aqui em Morrinhos também, já fez muitos trabalhos aqui. Ele já era fotógrafo há 6 anos antes de mim. E assim, ele teve um encontro com Deus e ele se converteu. E ele sempre via, quando eu e meu irmão, a gente tinha sempre muito trabalho de evangelismo, de cuidar de morador de rua, usuários de droga. E a gente sempre foi assim, né? Fazer muita obra social e tal. E quando a gente mudou, ele converteu. E ele falou, cara, agora que eu converti, vocês foram embora. E ele ficou doido, vem pra cá, vamos cuidar dos moradores de rua, vamos fazer algo. Cara, você tá doido. Custei tomar a decisão de ir pro Maranhão, né? Cheguei aqui agora, influenciei minha família toda pra vir pra cá. Como é que eu vou embora pra ir agora e tal?
Cara, e ele ficou todos os dias me ligando. Cara, vem pra cá, vamos fazer a obra, vamos cuidar de morador de rua. Falei, cara, trabalhando de gerente de armazém, ganhando 5 vezes mais, com 19 anos, em outro estado, né? Como é que eu largo tudo? Num dia desse, eu peguei meu telefone, olhei e falei assim, fui ligar pra ele, né? Peguei meu telefone, fui ligar pra ele. Aí apareceu, você não tem crédito, o telefone tava sem crédito. E eu fiz um propósito com Deus. Falei, se for para eu ir para Minas Gerais, largar tudo, largar essa empresa para eu ser fotógrafo com ele, que ele ia me ensinar fotografia, para a gente cuidar de morador de rua. O propósito não era ser fotógrafo. O propósito era cuidar de morador de rua. E para não passar fome, eu ia aprender fotografia. Pra gente ter uma renda para cuidar dessa galera. E aí eu falei, fiz uma oração. Falei, eu vou ligar para ele sem crédito. Se esse telefone tocar, eu vou embora. Eu precisava de uma coragem para ir, igual você perguntou. Mas eu não queria ir. Então eu criei uma situação impossível para Deus. Coisa de filme. Se o telefone tocar e ele atender, eu vou. Cara, peguei o telefone, ligou, tum, tum, ele atendeu. O telefone tocou e Sem ele atendeu, crédito. sem crédito. Aí que ele atendeu, eu já caí no chão chorando. Fui lá dentro do RH, pedi minha demissão, pedi as contas. Fiz o acerto, meu primo, Xerandoa, o nome dele é Xerandoa, ele estava nos Estados Unidos. Aí eu peguei o aviso, com 30 dias eu peguei todo o dinheiro que eu tinha juntado nesses 3 meses que eu tava lá, mandei pra ele, falei, traz uma câmera pra mim que agora eu vou ser fotógrafo. Meu pai, você tá louco? Você chegou aqui do Maranhão, de onde você tirou essa ideia de ser fotógrafo? E aí eu fui pra Minas. E a gente começou esse trabalho, chama Casa de Oração, onde a gente começou a trabalhar com moradores de rua, com usuários de droga. A gente morava, eu e ele, numa casa, com um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. E a gente tirava os caras da rua e morava com a gente nessa casa. Certo. A gente chegou a morar 12 pessoas numa casa só. Eu e ele, mais 10 moradores de rua. E enquanto isso, ele foi me ensinando fotografia, a gente foi trabalhando e fazendo dinheiro para manter a casa. A casa não era uma organização, não tinha verba do Estado, a nossa igreja era muito pequena, não tinha verba da igreja. Ele ganhava mais do que eu, então ele mantinha grande parte. E eu também comecei ali, e aí eu fiquei 2 anos morando em Uberlândia e sócio com ele. Mas o foco era fazer essa obra, era fazer esse trabalho social da Casa de Oração. E aí eu fiquei 2 anos com ele. Aconteceu um episódio que um dos caras que morava com a gente 1 ano teve uma recaída e eu não estava em casa e ele roubou todos os meus equipamentos. Minhas câmeras, minhas lentes, meus flash. Era meu braço direito, era um cara que a gente já estava preparando ele para ele cuidar de outra casa. E aí ele roubou todo o meu equipamento. E aí eu falei, caramba, e agora? E aí foi quando eu voltei pro Maranhão. Falei, cara, eu preciso trabalhar, preciso comprar os equipamentos de novo. Eu queria casar, tava com 21 anos para 22 anos. Eu preciso achar uma esposa. Aí foi quando eu voltei pro Maranhão e montei uma sociedade com outro fotógrafo do Maranhão. Então, sempre assim, esse vai e vem sempre teve um propósito e um motivo maior do que só profissão, sabe? Eu acho que isso é o fundamental, né? Como que você enxerga as transições de ciclos? Por exemplo, quando isso aconteceu, o fato do cara ter roubado a minha câmera, eu questionei. Caramba, larguei tudo, né? Ganhando bem pra cuidar desses caras, o cara morando comigo, eu fazendo a obra de Deus, o cara vai e leva meu equipamento, né? Então, por um momento eu falei, cara, você se pergunta, Faz né? sentido, né? Será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas eu entendi, cara, que a zona de conforto, para você sair dela, algo tem que tornar ela desconfortável. Senão você vai permanecer ali o resto da sua vida. E às vezes é preciso que você perca aquilo que te dá segurança, para que você possa agir, né? Como diz a lei da inércia, o corpo em movimento continua em movimento, um corpo parado permanece parado, até que haja uma força sobre ele, né? Então eu acho que existem algumas situações na nossa vida que ela faz com que esses ciclos mudem, né? E foi justamente isso que aconteceu. Talvez se essa câmera minha não tivesse sido roubada, eu não teria mudado de cidade, eu não teria ido para outro projeto, eu não teria aberto outra empresa no Maranhão de novo. E, cara, foi tão louco assim que em menos de 2 meses, cara, eu comprei um equipamento 4 vezes melhor do que eu tinha. Comprei uma câmera muito vezes melhor, comprei uma lente muito vezes melhor. O Daniel, amigo meu de Goiatuba, me emprestou a câmera dele, foi um cara assim que é meu amigão do peito. Ele falou, cara, usa minha câmera, quando você precisar você pode usar minha câmera até você comprar a sua. Bom, né? Então, um amigão meu mesmo, me ajudou muito nisso. E eu trabalhando com a câmera dele, fazendo serviço, o serviço que eu fiz, eu comprei outro equipamento. Então, às vezes o ciclo se encerra e você não percebe, porque você continua habituado, né? Conformado com aquilo, até que algo muda a sua situação. E geralmente o que muda a sua situação é uma situação de dor, né? Uma situação, às vezes, de sofrimento. E é onde
é onde eu aprendi muito, cara, na minha vida sobre a dor, sobre a função da dor na nossa vida, o quanto que ela é importante, né? Eu ainda não tenho filhos, mas imagino que seus filhos devem ter reclamado muitas vezes de dor, né, pra você. Pai, minha perna tá doendo, né? E você leva no médico, o médico fala, não, é porque ele tá crescendo, né? Então, o crescimento gera dor, né? E a dor gera crescimento, né? E a maturidade vai te ensinar como lidar com a dor, né? Às vezes a criança não tem a maturidade de lidar com a dor. Então ela faz o quê? Chora, grita. Chora, grita, Quando reclama. você passa o tempo, você começa a ter a maturidade de lidar com a dor. Então às vezes você sente a dor, mas você já busca o quê? O alívio da dor. O alívio da dor. Então você já vem com um poder curativo, com ação curativa. É. Então você já não vai com a ação emocional, gritando, se emocionando, né? Uhum. Então acho que são equilíbrios, né? Tanto a gente crescer em estatura quanto que crescer no amadurecimento. Faz muito sentido. Isso é fundamental, né? E você também entender que a dor ela é um sinal, né? A dor ela não é a doença, é um sinal para te mostrar que algo está errado e que algo precisa ser mudado, né? Vamos supor que você, igual as pessoas dizem, nossa, já pensou se a gente não sentisse dor, isso seria um superpoder? Não, existe. A hanseníase é uma doença que faz com que você não sinta dor. Isso não é um superpoder, é uma doença. Porque a dor, qual que é o problema de quem não sente dor? Vamos supor, às vezes você pisa numa brasa e se você não sente a dor, você não tira o pé da brasa. Você vai além dos seus limites. Você vai além do seu limite. A dor te avisa, ó, não é por aí. Tá bom, onde você tá agora você precisa sair daí. Então às vezes você tá num relacionamento que às vezes a dor vai te trazer crescimento, porque nem todo relacionamento é perfeito, mas às vezes também o sofrimento e a dor tá te avisando, sai daí, tira o pé daí. Porque às vezes você só sente a dor e tira o pé, beleza, mas e se você ficasse com o pé sem sentir dor? Você vai ter que amputar esse pé daqui a pouco, né? Você vai perder aquele membro. As grandes lesões, né? Você vai ter um problema maior causado por quê? Pela insensibilidade da dor, né? Pela insensibilidade. Então a dor, ela é... Porque às vezes você fala, pô, por que tem tanto sofrimento? E quando você olha para a palavra de Deus, né, para a Bíblia, você vê o tempo inteiro a Bíblia lidando com isso, sobre o processo da vitória, né? De você vencer. Não, se você olha para a vida de todos os homens, né? José, Davi, Moisés, o próprio apóstolo Paulo, o nosso líder e exemplo supremo que é Jesus Cristo, né? Ele não chegou a sentar no trono sem antes passar pela cruz, né? Não há glória sem... E a gente repara que o processo nunca é o final, né? O processo sempre é o meio. Então, se está passando pelo processo, é porque não chegou ao fim. Então, isso eu acho que motiva mais ainda. Se a gente for olhar pelos personagens que a gente vê citados na Bíblia, o processo nunca chegou ao fim. Então, assim, na cruz não era o fim, era o começo. Uhum. Então, a dor sempre, às vezes, vai gerar o quê? Um próximo nível. Tá te levando a um próximo nível. Agora, quando você tá ali jogando videogame, a gente cresceu jogando videogame, eu jogo até hoje, né? Quando você passa de um nível e termina... né? Agora ficou bom. Não, o próximo sempre vai ser maior e vai ser mais difícil, né? Isso. Mas o fato de estar ficando difícil quer dizer que você está crescendo, né? Total. Quer dizer que você está evoluindo e Deus não te daria um desafio maior que você não pudesse suportar ele e vencer ele, né, cara? Eu acredito demais nisso, assim. Eu tenho medo, assim, às vezes, o medo que eu digo, um receio, assim, quando eu vejo que uma luta tá chegando no final e eu tô vencendo ela, porque eu sei que a próxima é maior. Então... Na sua profissão, cara, você tem dois ângulos. O ângulo fora das câmeras e o ângulo depois nas câmeras, nas imagens. O que você faz de paralelo hoje com as duas imagens, com as duas realidades que a gente vive? Exemplo, que a gente sabe que tem alguma coisa virtual que representa grande minoria do nosso dia a dia. A não ser que o cara filme tudo 100% da vida dele e viva um reality ali, né? Entendi, uhum. Mas existem duas realidades paralelas. Entre você chegar na imagem perfeita e você trabalhar todo o cenário para ter a imagem perfeita. Como que você faz esse paralelo aí entre as pessoas, o mundo que a gente vive e a situação? Legal. Cara, tem um fotógrafo brasileiro, Sebastião Salgado, né, que ele foi premiado várias vezes como o melhor fotógrafo, até mesmo do mundo, ele é o melhor fotógrafo brasileiro, mais premiado. E perguntaram para ele como é que ele fazia só para ter fotos boas, né? Cara, como é que você só tem foto boa? Ele falou assim, eu não mostro as feias, né? Então, quando você pega o retrato do Salgado e você traz para nossa realidade hoje, você vê para as pessoas, cara, como é que a sua vida é tão perfeita? Eu não posto as partes ruins, né? Eu só mostro o que eu quero mostrar. Então é aquela história do diretor de fazer isso daqui,
Isso daqui é um quadro, é enquadramento. Enquadramento quer dizer o que você vai, a história que você vai contar dentro desse quadro. Você coloca na composição só aquilo que você quer mostrar. E por um lado, ô Júnior, eu acho que a vida é essa mesmo, cara, sabe? A plateia não precisa assistir seus ensaios, não, cara. Eles veem o seu show, sabe? A plateia não precisa ficar muito por dentro das suas lutas, não. Eu acho que lá atrás do backstage, você tem a sua equipe, você tem a galera com quem você vai compartilhar seus momentos difíceis, mas não é para o mundo todo mesmo, não, sabe? Não é todo mundo que tá preparado para chorar com quem chora, não, sabe? Tem apóstolo Paulo fala para a gente chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. E não é todo mundo que está preparado para tanto chorar com você quanto para se alegrar com você. Então você precisa mostrar a foto boa para quem você quer vender a foto boa, e a foto ruim você mostra para quem pode te ajudar a fazer uma foto melhor. Uau. E a gente faz total sentido isso, porque você vê as duas partes, né? E você sempre melhora a foto ruim com conselho. Você sempre fala assim, ó, não, eu acho que essa pose aí não tá, essa posição sua não tá te favorecendo. Uhum. Muda a posição. Uhum. Olha para cima. Você tá olhando para baixo. Então, Exato. assim, a luz, não, eu acho que você tá ofuscada, né? O ambiente tá te tampando. Então, Sim. vamos para um lugar que você agregue mais ao ambiente. E aí você transforma a realidade das pessoas também. Você não mostra a foto ruim, né? Você ajuda a transformar a foto ruim numa imagem boa, ser perfeita, mostrar ela para a sociedade. Sim. E até assim, a imagem perfeita, ela pode trazer um pouco de inveja, às vezes um pouco de um olhar de quem não admira às vezes com uma certa maneira de distanciamento, mas a imagem boa também motiva várias pessoas, né? Uhum. Você já teve uma imagem que a pessoa olhou e falou assim, cara, através daquela foto eu me motivei a me produzir melhor. Claro. Me produzir, a me vestir da maneira que eu me vi naquele quadro. Claro. Você já teve alguma história nesse sentido ou não? Todos os ensaios que eu faço, todos os ensaios esse é meu objetivo. Você já parou para pensar que você nunca se viu com seus olhos? Você consegue ver sua mão, você consegue ver seu corpo, mas você nunca se viu como eu estou te vendo aqui agora? Total, né? Você se viu no espelho. O espelho é uma foto. É um reflexo de uma luz. Fotografia vem de foto no grego, que é luz, e grafia é um desenho. Então fotografia quer dizer desenhar com a luz. Quando você olha no espelho, você está vendo uma foto instantânea, você está vendo o reflexo da sua luz. A única forma que você tem de se ver é através dos olhos de outra pessoa. Então, quando você passa por um ensaio fotográfico, você está se permitindo ser visto pelos olhos de outra pessoa. Mas uma pessoa, no meu caso, que é treinado para ver o seu melhor e te mostrar o seu melhor que nem você conhece. Porque quando você se olha no espelho, você consegue se ver de frente, você vira para ver de costas, você vira as costas, tem que virar o rosto, então você não está se vendo como eu estou te vendo. Então, eu costumo dizer que o ensaio fotográfico, cara, é uma impressão 3D que eu faço de você, eu te mostro de frente, de lado, de perfil. E aí eu te apresento a sua melhor imagem, porque eu estudei para isso, como você disse, eu sei qual é o seu melhor ângulo, eu sei como é que você fica mais agradável quando você relaxa o olhar, quando você sorri mais por dentro, ó, você tá tenso, relaxa aqui o olhar, ó, melhora a sua postura, você vai ficar um pouquinho mais magro para quem quer se sentir um pouco mais magro. Tô falando isso para você agora. Mas justamente isso, né, trazendo o melhor, mostrando o melhor para a pessoa. E quando a pessoa vê aquela foto, por isso que eu sempre digo, eu nunca fiz Photoshop nas minhas fotos. Todas as minhas fotos não tem alteração da característica da pessoa. Nunca emagreci, nunca engordei alguém em 14 anos de fotografia. Porque a pessoa está comprando, ela quer ver quem ela é. Ela quer ver a realidade dela, mesmo que eu esteja mostrando o melhor. Cara, eu posso chegar aqui agora, sentar e falar todos os seus defeitos que eu acho de você. Mas eu posso sentar aqui e falar todos os elogios e todas as boas partes que você tem, te engrandecer e te preparar para ser a melhor pessoa possível. Então o que eu faço na fotografia, eu não estou dizendo que a pessoa não tem defeito, mas estou dizendo que as qualidades dela podem ser maior do que os defeitos dela. E quando você tem uma percepção de si mesmo, vendo dos olhos de como as pessoas te veem, isso te ajuda na sua percepção de autoimagem. Quando você tem uma percepção de autoimagem, você não depende do elogio das pessoas. Você acordou hoje, você se olha no espelho, você se lembra das fotos, você sabe como você é entrando e como você é saindo. Isso te dá confiança para entrar numa reunião, isso te dá confiança em relações pessoais, na sua profissão, porque a confiança que a gente tem na nossa imagem, ela julga muito a forma até como a gente caminha na Terra, né, cara? Então,
acho que o ensaio fotográfico tem muito esse poder. Boa. Eu acho que o título dessa pílula vai ser o que eu quero que você veja, o que eu quero que você sinta e o que eu quero que você faça. Eu acho que vai Boa. definir todo esse texto aí, porque demonstrou todo o cronograma do seu trabalho. O que você quer que as pessoas vejam quando você faz um trabalho, o que você quer que elas sintam e o que você quer que elas façam após um ensaio fotográfico feito pelo seu olhar. Sim. Então acho que isso é perfeito e mostra a essência. Sim. Porque assim, muitas pessoas acham assim, e como é que eu sobrevivo nesse mercado há 14 anos? E bem, e nesse mercado assim de lá para cá, a tendência mudou várias vezes e eu, graças a Deus, venho acompanhando e venho sendo um dos melhores fotógrafos e onde eu atuo, nas áreas onde eu atuo. Por essa reciclagem, por continuar estudando fotografia, mas mais do que isso, de tudo que eu faço assim da minha profissão, é o que eu menos estudo. Eu já estudei muito fotografia no começo, aquele hiperfoco de você estudar muito, eu continuo estudando as tendências, me renovando, mas eu gasto mais tempo estudando coisas que me tornam uma pessoa melhor. Porque quando eu me torno uma pessoa melhor, eu me torno um profissional melhor. Faz total sentido. Quando eu passo a me entender melhor através de estudo de autoconhecimento, eu passo a te entender melhor. Eu nunca vou ser um bom líder para liderar a vida das pessoas se eu não consigo liderar a minha própria vida. Então os estudos que eu estou com 33 anos, desde os meus 15 anos, o estudo intensivo que eu faço de filosofia, de religião, a própria Bíblia mesmo, de ler inúmeras vezes, ali você entende o que é o ser humano. Porque o ser humano não é só esse corpo. Eu quero extrair o melhor da sua aparência, mas você não é só aparência. Se você não tiver num dia bom, a sua aparência não é boa. A Bíblia diz que um coração alegre deixa um rosto bonito. Então, para um rosto ser bonito, você precisa estar bem aqui dentro. Então, no ensaio, eu não preciso chegar lá e falar para a pessoa, faz a pose tal, 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 que vai dar certo. Eu preciso passar confiança para ela. Eu preciso mostrar para ela que ela pode. Eu preciso extrair. Para isso, eu preciso entender mais de pessoas do que de foto. Porque foto, cara, você pegou ali os 7 principais princípios, não tem mais o que aprender. Agora, sobre pessoas, você vai viver 1000 vidas e você não vai ter decifrado o ser humano completamente. Boa, boa. E assim, a gente sabe que um filme só é produzido porque não é só uma mente trabalhando, né? São pessoas ligadas ao mesmo propósito. O Bispo JB fala assim, se você tem um grande sonho com as pessoas erradas, então você não tem um sonho, você tem um pesadelo. Então assim, para você fazer um filme, uma produção, você tem as pessoas certas para passar aquele filme, aquela essência. Então você tem um grande sonho. E você já fez filmes, você já trabalhou com filme, como diretor de fotografia, produções. E qual que é o maior aprendizado quando você viu essas pessoas com qualidades diferentes, com dons diferentes, se agregando em si? Hoje eu estou no nosso portfólio, estou com 3 longa-metragens e 10 curta-metragens. Inclusive tem um longa nosso que foi feito aqui em Morrinhos, que é O Acorde para Despertar, até o Além da Liberdade, também foi feito em Morrinhos com o Jackson Antunes, ator global, teve aqui em Morrinhos. E o Olho Morto também, que é um filme que já está com mais de 50 prêmios nacionais e internacionais. Esse último que eu falei, O Acorde para Despertar, a gente inclusive ganhamos um festival de melhor filme em Los Angeles. Imagina você participar de um festival em Los Angeles, né, na terra do Tio Sam, na terra dos cineastas, né, a gente ganhou um festival ali. Esse filme está concorrendo em Paris, concorreu em Nova York. Então assim, é um filme que tem ganhado o mundo, né? Quero usar esse parênteses aqui para mostrar algo que a gente está fazendo aqui em Morrinhos e que está ganhando o mundo. E todos esses filmes com muito pouco recurso, né? Recurso de leis de incentivo, a gente fez dentro daquilo que a gente veio conversando aqui, né? Sobre coragem mesmo, entusiasmo, decisão. Tirando leite de pedra. Tirando leite de pedra, mas o mais importante, que é algo que eu tenho pensado muito, que é muito necessário que você desenvolva o seu poder pessoal. O seu poder pessoal é quando você desenvolve o seu talento e as suas habilidades, junto com o seu caráter. Mas não basta você estar pronto se você não estiver com as pessoas certas. E as pessoas certas também são pessoas que desenvolveram individualmente o seu poder pessoal, as suas habilidades e os seus talentos. É como montar uma banda. Uma banda é feita de um guitarrista, um baterista, um cantor, mas cada um desses gastaram horas e horas no seu quarto, trancado, praticando com o seu próprio instrumento,
E quando eles ficaram bons, eles se juntaram e formaram uma banda. Então fazer cinema é isso, é você desenvolver o seu talento pessoal e se conectar com as pessoas que também têm os seus talentos pessoais bem desenvolvidos, né? E você entender aquilo que a gente estava falando aqui anteriormente. Você entender que aquilo que você faz tem um limite. Você só vai até certo lugar. E a partir dali você precisa passar a tocha. Você precisa deixar que alguém vá adiante e te complete para fazer aquilo que você não faz. Então, dentro do cinema você tem o meu cargo, por exemplo, que eu sou diretor de fotografia, mas eu dependo do eletricista que vai montar minha luz, eu dependo do meu assistente de câmera que vai preparar o equipamento para mim, eu dependo da diretora de arte que vai preparar o cenário, eu dependo do diretor, que é quem está coordenando toda aquela equipe, o diretor depende do assistente de direção dele, o diretor depende do roteirista que escreveu a história. Então o que a gente entende? É o que a Bíblia diz. Jesus, ele, através do apóstolo Paulo, ele diz que nós precisamos entender que nós todos juntos, nós somos um corpo. E que cada corpo, ele tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função. Isso é algo que a gente precisa entender como sociedade, você precisa entender isso como família, você precisa entender isso como profissão, onde você estiver. Você precisa entender que você faz parte de um organismo muito maior do que você mesmo. Que você é apenas um membro deste corpo. E que você tem uma função, que você depende da função dos outros membros. E todos os membros juntos realizando a sua função é que faz o desenvolvimento do corpo. A gente tem uma pergunta aqui que é bem tradicional nossa. Se você pudesse me definir quem é o Jorge, quem que você me definiria? Como é? Se você pudesse me definir quem é o Jorge, Quem é o Jorge Daur, o que você definiria? Cara, eu sou o Jorge, né? Jorge Daur, sou filho de uma família que valoriza muito a família, que eu sou descendente do meu avô, que era o Jorge Daur, eu sou Jorge Daur Neto, meu avô é libanês, né? Então por isso que eu tenho essa carinha assim, né? Esse carinho libanês, então assim, a gente tem uma tradição familiar de dar muito valor à família, então eu sou um cara que, por exemplo, eu gosto muito de Morrinhos, trabalho muito em Morrinhos, mas eu já até poderia estar em outros lugares, e o que me segura aqui até hoje é estar perto dos meus irmãos e dos meus pais. E então eu sou um cara que eu dou a vida pela minha família. E acho que isso é um fator muito importante, porque quando a gente vai se definir, você precisa se definir em todas as suas esferas. Então eu não sou fotógrafo, eu estou fotógrafo. Fotografia é algo que eu faço. Quem eu sou é o ser humano que eu sou. Eu sou uma pessoa que entende, eu tenho entendido o propósito de Deus para o homem e eu estou buscando exercer esse propósito. E o meu propósito não é só ganhar dinheiro, não é só ser um bom profissional, embora seja também. Porque toda árvore que está plantada, ela precisa dar fruto, senão ela está inutilizando a terra, né? Então, o Jorge é um cara que busca cumprir propósitos. Eu acordo e eu durmo e eu passo o meu dia sob controle dos meus pensamentos, decidindo as minhas decisões, as minhas ações, o que eu vou fazer, por que eu vou fazer. Dificilmente você vai me pegar no modo automático, sem saber para onde eu estou indo ou o que eu estou pensando. E sempre, tudo que eu estou pensando e fazendo esse é o propósito de Deus para minha vida? Eu estou aqui para isso? É isso que eu devo fazer? É isso que eu quero fazer? Então eu definiria, o Jorge dá uma definição, é muito forte, né? Mas eu me definiria como um cara muito sonhador, mas também um cara que executa. Eu gosto de ver os sonhos da minha mente se tornando realidade e gosto de ver com que os meus sonhos não alcancem só a minha vida, mas também as pessoas que estão ao meu redor. Quando você vai fazer um ensaio, eu já vi isso muito em você, assim, a gente já parou para sonhar vídeos juntos, por exemplo, a gente já viajou junto. Tipo, cara, se a gente fizesse assim, eu lembro até um dia que você estava me ajudando, composição de cores e tudo mais, posicionamento de câmera, me dando uma aula, verdadeiramente, você estava me dando uma aula ali, toda vez que eu sento com você, isso aqui não é um episódio, é uma aula não somente na área de fotografia, mas também interpessoal, de relacionamentos sociais. É recíproco, é verdade. E aí você falou assim, cara, imagina a gente gravar um podcast andando a cavalo. Então aí tem as viagens, né, que a gente pega. E aí você falando isso de ver o futuro e trazer ele para a realidade, como você vê o futuro nosso amanhã? Porque assim, ó, o que eu enxergo? Primeiro a gente tem que mudar a nossa casa, depois do fato da gente mudar a nossa casa, a gente muda a nossa sociedade, que é o nosso município, depois a gente
transforma o Estado, depois a gente sonha em transformar as nações. Boa. Tem as escalas de produção. Uhum. Não tem como eu falar assim, cara, eu vou fazer um longa-metragem sem antes passar por uma live, exemplo específico. Uhum. E poder errar, poder aprender com meus próprios erros. Boa. E como que você viu amanhã, o Jorge em si, conhecendo a sociedade, conhecendo várias pessoas, fotografando, sabendo diversas culturas, relacionamentos estaduais, culturais, como que você viu amanhã, Uhum. assim? Você usou uma palavra que ela tem sido chave na minha vida, que foi quando você disse assim, ó, imagina a gente num cavalo ali gravando o podcast. Essa é a palavra que eu uso muito, imagina. Porque a imaginação é a substância, é a pré-substância de tudo que existe. Tudo que existe, que você pode tocar, ver, ouvir, sentir, ou seja, que faz parte do mundo físico, ele precisou pré-existir na mente de alguém. Então tudo que foi criado, ele foi primeiro imaginado. Inclusive o mundo. Antes de Deus criar o mundo, Deus imaginou o mundo. Né? João no capítulo 1 diz que no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus, e tudo que Deus fez, ele fez por meio do Logos. E o Logos, na Grécia, na filosofia de Platão, é o pensamento. E quando vai dizer que o Logos é Jesus, quer dizer que Jesus é a própria mente de Deus. É a forma como Deus imagina. A Bíblia diz que quando Deus fez, ele viu que era bom. Deus viu que era bom, mas antes de ver, ele sabia que era bom, porque ele já tinha visto na imaginação dele. Então, como eu trabalho muito com processo criativo, a gente trabalha muito com a imaginação. E eu acredito que você cria por meio da imaginação, por meio do pensamento. A imaginação com o pensamento, ele te cria um forte desejo. Esse forte desejo, alimentado com a busca e desenvolvimento do seu talento, sua habilidade, ele vai te dar capacidade e entusiasmo para você, em ação, criar aquilo que você imaginou. Esse é o processo de criação. E dentro de toda a criação que a gente vem efetuando, você percebe uma mudança, né, no mundo, principalmente com o advento da inteligência artificial. Cara, o mundo é outro, né? O mundo que a gente vive é praticamente outro. Eu acredito que na nossa profissão, nos próximos 5 anos, nada vai ser como é agora. E o que eu estou fazendo? Como eu já estou visualizando lá na frente, eu já estou imaginando como é que eu vou mudar o que eu estou fazendo hoje para me enquadrar amanhã. Então, através de estudos e adequações. Por exemplo, há 3 anos atrás, o meu carro-chefe era casamento. Ou seja, em 10 anos eu vivi de casamento, eu era fotógrafo especializado em casamento. Ninguém estava preparado para o Covid-19. Quando veio o Covid, a gente ficou 2 anos proibido de fazer casamentos. Então, como é que eu continuaria vivendo uma pessoa que vivia de casamento? Então, vem uma palavra que eu sei que você gosta muito, que é sobre você reinventar, né? Você se reestruturar e ressignificar. Né? Então, é isso que eu fiz e é isso que eu vou continuar fazendo. Observando a tendência, vendo o que vai mudar e começar a mudar antes que a mudança chegue. Para quando a mudança chegar, eu já ter mudado junto com ela. Quem antecipa, governa. Quem antecipa, governa, perfeito. Então isso aí é fato. Quem antecipa, governa. Ô, mas massa, hein, cara? Não, tá fluindo, acho que tá massa. Bom demais. Tá massa. Tá... Nossa, você até que tava gravando. Não, e a gente foi assim, foi fluindo, né? Muito bom, cara. Sempre, né? É isso que a gente fala, sempre quando a gente... A gente é isso, né? Napoleão Hill, ele chama isso da mente mestra, né? Que é você desenvolver o seu poder pessoal e você alinhar esse poder pessoal num poder coletivo. Porque se você desenvolver só você e não se conectar com pessoas desenvolvidas, você não vai criar nada, cara. Você não vai criar nada sozinho, você vai permanecer no mundo das ideias até o fim, cara. É aquela teoria que não precisa ser evidente para saber onde você vai chegar. Basta saber as pessoas que você anda e os livros que você lê. Perfeito. Então se a gente sabe os livros que você já lê e as pessoas que anda, já me dá uma noção aonde você vai chegar amanhã. Cara, exato. Então a gente já consegue ter esse parâmetro. Falando de leitura e de tudo mais, e imaginação, a gente sabe que a leitura também traz isso para nós. Quando eu leio um livro, que eu vejo uma história contada e relatada, eu imagino aquela história se colocando na minha vida. E isso, a Bíblia tem esse poder, essa maestria. De ler um versículo e a palavra ser viva, entrar no meu coração e eu trazer ela para a minha realidade, para o meu dia de hoje, e amanhã eu ler e ter uma visão diferente, olhar de uma forma diferente, me imaginar de forma diferente, mas sempre me trazendo para o cenário atual, sempre me trazendo para aquela situação. Tem vezes que eu viajo, tipo assim,
leio a Bíblia e falo, cara, imaginei eu lá. Tipo assim, Principalmente o Velho Testamento, que tem muita história. me né? imaginei lá, Atos, né? como que é isso. E assim, o fato de você relatar histórias dos outros acaba te motivando também. Sim. Você tem partes na sua vida que você modela, exemplo, você vê e é intencional, você olha e fala, cara, eu acho que isso aí eu posso trazer para minha vida. Eu Uhum. posso aplicar aqui. Sim. E tem pontos que você acontece isso nos seus ensaios, em produções, que você olha e fala assim, não vou trazer isso para minha realidade e deu certo já. Uhum. Ontem mesmo, cara, eu tava gastando tempo meditando e pensando sobre a vida de José mesmo, né? E vendo o processo, tudo que ele passou para sentar no trono e se tornar governador, né? E dos irmãos dele, jogar ele na cisterna, ele ser vendido como escravo, ser acusado de assédio, porque se Esquecido nada, na prisão. esquecido da prisão por quem prometeu lembrar dele, ter um talento de revelar sonhos para chegar onde ele chegou. E quando ele chegou onde ele chegou, não foi para ele. Ele chegou onde ele chegou para poder governar para os irmãos dele que jogou ele na fossa, na cisterna lá atrás. Porque às vezes você fala assim, cara, as pessoas me humilharam, passei tudo que eu passei, mas agora eu estou aqui no topo. Mas você está no topo para abençoar a vida daqueles que te humilharam lá atrás. Eu fiquei, cara, como assim? José, os irmãos dele chegam diante dele e começam a pedir perdão para ele. Desculpa por ter te jogado na cisterna. E tal, ele fala assim, não, fica tranquilo, porque hoje eu entendo que tudo que vocês fizeram por mim foi necessário para eu chegar onde eu cheguei. Mas o que ele estava fazendo naquele momento? Salvando os irmãos dele. Porque se não fosse José governador do Egito, Israel não existiria. Israel teria morrido de fome. Aquelas 72 pessoas teriam morrido em Israel. Mas foi José se tornar governador que trouxe o pai dele e os irmãos para morar em Gozém e se tornar a grande nação que é e existe até hoje. As tribos, né? Todas as tribos. Foi então, ali que... aquele mundo passou por uma fome tão grande que se José não tivesse trazido a família dele para morar em Gozém, no Egito, Israel não existiria. Então, às vezes, você passa pelo processo de humilhação, de sofrimento, para você chegar no topo, mas não para si mesmo. Marco Aurélio, que foi um dos principais imperadores de Roma, ele dizia que o maior homem, o maior governador, ele precisa ser o maior servo. Quanto mais você tem, mais você deve dar e repartir, né, cara? Então, você olhando para a vida dessas pessoas, você entende como é que você deve agir com a sua vida. Porque uma vida só, Júnior, é muito pouca. A experiência que eu tenho só com a minha vida é muito pouco para viver o melhor. Então, Total. eu preciso da sua experiência, eu preciso juntar a experiência de todo mundo. Então, quando eu leio, o que eu penso? Eu estou acumulando 50, 70 anos de vida de outra pessoa, que acumulou 70, 80 anos de vida de mais umas 20 pessoas. Eu escutei uma vez, o pastor Dito falou para mim, falou, conselhos, Pantaleão, conselhos é crescimento sem dor. Por quê? Porque você está crescendo sem dor, você está crescendo, escutando, seguindo conselhos. Aprendendo com quem sofreu, para aprender. Isso. E a gente vê isso que é o quê? Remir tempo. Você Sim. ter experiência de 10, 15 anos, às vezes com um mês de Com um mês. de Um mês de convivência. E de convivência leitura. também, Sim, né? sim, sim. Então, assim... Absorvendo do outro, absorvendo, né? aprendendo. Tipo, a pessoa esperta, ela aprende com os seus próprios erros, mas o sábio e inteligente aprende com os erros dos outros. Né? Você chegou aqui e você já trouxe uma nova roupagem pro negócio aqui. Então, assim, existe uma marca. Toda pessoa que senta aqui comigo, ela deixa algo aqui para mim aprender. E cabe a mim executar ou não executar. Mas você já chega aqui, já mexeu, já fez um seu olhar aqui. Então, assim, quanto tempo eu gravaria, quanto tempo eu buscaria para chegar... Quantos erros teria que cometer? Nesse ajuste. Nesse ajuste simples. Você foi nas configurações da câmera, já olhou aqui e falou, nesse cenário eu usaria essa configuração, naquele outro cenário eu usaria essa configuração. Mas você não falou só o que você usaria, você me explicou a motivação de o porquê você usaria. Isso é bacana porque existe aquele líder que ele só dá a ordem, existe aquele líder que me convence da ordem. Sim. Então ele me chama para executar. Sim. Existe aquele que simplesmente fala, é para fazer. Sim. É a diferença do líder que manda e o que comanda, né? O que comanda. O que manda dá a ordem do que fazer, o que comanda mostra como fazer. Como fazer. Então, faz total sentido. Acho que é com esse tipo de pessoas que a gente precisa andar, né? Cara, você vai ser a média das 5 pessoas que você se relaciona, né? Correto. Você vai ser o sexto.
Se você anda com 5 ricos, você vai ser o 6º rico. Correto. Se você anda com 5 pessoas que desperdiçam a sua vida em prazeres momentâneos, que só pensam no agora, que acorda de ressaca todos os dias, você vai ser o 6º. O 6º falido, o 6º desanimado, então... E quando a gente fala que é a média, a gente tá falando assim, ó, você não precisa andar com 5 melhores. Você precisa só andar com 3 melhores e pode andar com 2 mais ruins. Sim. Pra subir a média. É. Você subir a média. Porque senão, você pensa assim, cara, eu tenho que ser o pior dos 6? Nem sempre. Se você pensar em agregar, às vezes, aquele que é ruim e é seu amigo também, fala, cara, chega aqui que nós dois vamos andar com aqueles 4 ali. Sim. Porque a média vai balancear. Quem faz Sim. a média é o quê? A maioria. Sim. A média sempre vai ser puxada pela maioria. Então você não pode andar com 4 ruins e 2 bons. É verdade. Porque a média a gente joga para baixo. Joga para baixo. Então se a gente andar com melhores, não necessariamente a gente precisa ser o único, né? Uhum. Que tá precisando de mudança. Quando eu olho, igual a gente tá falando de leitura, e se você tirar Deus da equação, se você tirar Jesus da equação e pensar somente em livro, não existe nenhum livro mais importante da Bíblia na história. Pra gente é um livro sagrado. Se você pega um ateu, tira Deus da equação para ele e fala para ele falar de um livro mais importante que a Bíblia. Um livro tão milenar, um livro de 2000 anos que mudou culturas e atitudes e reinos e impérios. E rico em detalhes, né? E rico em detalhes, um livro histórico, filosófico, poético, né? Então eu gosto muito de olhar para a Bíblia e buscar sempre 2 tipos de exemplo, um bom e um ruim. Por exemplo, quando você pensa no reino de Israel, você tem Saul como um mau exemplo e você tem Davi como um bom exemplo. E na sua vida você sempre tem que ter essas 2 referências, uma melhor e uma pior. Porque quando você começa a olhar para alguém pior do que você começa a se achar muito bom. E quando você começa a se achar muito bom, você precisa olhar para alguém melhor do que você para você ver que você ainda não é tão bom assim. Então você nem é tão orgulhoso de achar que é tão bom, mas você também não é tão destruidor de si mesmo. De falar que é o pior, de né? achar que é o pior. Então você precisa ter essas referências, né? É a gente buscar um teto e um piso, né? Um teto e um piso. E que esse teto e piso não são fixos. Porque você vai variando. Vai variando, né? E você vai aumentando o seu teto. Sim. Porque você vai se relacionando com pessoas. Exemplo, você fala, cara, aquele cara é fantástico. Aí geralmente você conhece o professor daquele cara. Aí você... Parece que ele não era tão Não, bom, mas parece que o teto, é bom. A gente elevou a régua. E a sua régua vai moldar o seu comportamento, né? Porque é esse ciclo, né? A sua forma de pensar muda seu comportamento e o seu comportamento muda a sua forma de pensar, né? O nosso cérebro, ele muda de forma, né, cara? Quando você muda a sua forma de pensar, a estrutura do seu cérebro muda de forma. Isso é chamado de neuroplasticidade, né? Então, o pensamento, ele é tão forte e você pensa de acordo com a influência do que você vê, ouve, sente, das músicas que você ouve, dos filmes que você assiste, né? Tipo assim, quando você muda a sua forma de pensar, a circuitaria do seu cérebro muda de caminho. Então, o que é o cérebro? O cérebro é uma massa cinzenta que é formada por neurônios, esses neurônios juntos formam nervo, então isso é físico. Então, quando você muda a sua forma de pensar e seu comportamento, os caminhos que o seu cérebro percorria muda. Então, a forma física do seu cérebro muda quando você muda algo que não é físico. E isso reflete o quê? Em mudar os parâmetros também. Se você vai todo dia para o seu trabalho em um caminho, então você tem que quebrar os padrões também. Sim, você criou um hábito que não exige mais que está no automático. O cara, às vezes, a hora que ele tá tomando café no serviço, que ele fala, por onde que eu passei mesmo? Uhum. Mas já passou, já saiu do carro, já trancou, já tirou a mochila, tudo automático. Já passou pro sistema subconsciente. Isso, né? No subconsciente, ele não tá já memorizando nada. A partir do momento que eu pego uma rua diferente, deixo de andar no Waze e vou fazendo meu caminho, percorrendo, meu cérebro tá fazendo o quê? Tá evoluindo. Esses dias eu mudei a forma como eu enxugava. Depois que eu tomava banho com a toalha. Essa aí é de psicopata, cara. Eu fui tomar banho e falei, cara, como é que eu enxugo? Você pode ver que todos os dias tem um padrão. Do mesmo jeito, você começa. Por quê? Eu fui entender que um homem ou a mulher tem uma toalha para enxugar o corpo, uma para enxugar o rosto, uma para enxugar as mãos. O homem com a mesma toalha que ele enxuga a bunda, ele enxuga a cara. Entendeu? Então eu falei, cara, eu começo por onde? Eu preciso enxugar o rosto primeiro. Então eu tô enxugando as partes primeiro e passando na cara depois, eu não tô vendo. Então eu fui consciente, primeiro eu vou enxugar o rosto, aí depois eu enxugo o braço, depois o cabelo, porque se eu enxugar o cabelo vai estar muito molhado para eu passar no rosto, e depois as outras partes. Então eu mudei a forma de enxugar, e aí eu fiz isso consciente durante, sei lá,
uns 30 dias, todo dia, rosto, braço, cabelo, depois faz. Cara, hoje eu não penso mais em como fazer, mas eu consegui mudar um hábito, um padrão, de forma consciente e intencional, né? Então, que a gente tá E se eu te falando. perguntasse aqui, Jorge, o que seria, para você me definir, o que seria uma produção perfeita? Não perfeita em qualidade, mas em propósito. Que é isso que a gente vai atrás das coisas. Tá. Cara, eu falei isso aqui há pouco com você. O perfeito pra mim não é o perfeito pra você. Certo. Porque depende da forma como você vê e considera, e a forma como você vê e considera está baseado numa construção sua de criança. Uhum. Do que os seus pais diziam que é bom e ruim, do que você aprendeu que é bom e ruim. Né? Por exemplo, eu vejo muito isso com a minha esposa, por ela ser maranhense, eu sou goiano, nós temos cultura muito diferente, embora a gente seja brasileiro, nós dois. Então o que é bom para ela de tempero, para mim às vezes não é, uma coisa que ela gosta, fala, tá doido isso aí, né? Piqui, por exemplo, né? Ela odeia, não suporta nem sentir E a o cheiro, gente, né? o caldinho... É que nós ficamos esperando a época do piqui, sonhando com ele, né? Então o que é perfeito e imperfeito é um ponto de vista. E o que seria uma produção perfeita para mim? É quando eu executo aquilo que eu fui contratado para fazer. Não é quando eu faço a melhor coisa, porque a melhor coisa é para mim. Eu aprendi muito isso nos filmes que eu faço, com o meu diretor, o Júlio, é um cara assim, muito direto, assim, não tem muita trava não, né? E um dia a gente gravando o filme, nosso primeiro filme, e todo enquadramento que ele falava, porque ele é desenhista, ele é diretor, roteirista e desenhista, ele desenhava o enquadramento, ele tinha na imaginação dele, ele já tinha imaginado o que ele queria ver, o que ele queria transformar em realidade. Ele, como diretor, me usa para executar, para trazer para a realidade o que ele está imaginando. Não é o que eu estou imaginando, é o que ele está imaginando. Então, sempre quando ele falava para eu fazer um enquadramento, eu, como fotógrafo, via uma foto melhor. Eu falava, Júlio, mas aqui não fica melhor? Não, cara. Não, a luz aqui é muito melhor, cara. Não, esse trem não... Aí um dia, assim, na frente de todo mundo, ele falou assim para mim assim, você quer dirigir? Você quer dirigir o filme? Eu vou embora, você faz seu filme aí, eu vou embora. Aí eu fiquei putaço, né? Eu falei, como assim? Depois o cara fala um trem desse pra mim, eu ajudando ele aqui, mó gente boa, ajudando o cara. Cara, mas isso me ajudou tanto a entender que o bom não é o meu bom, mas é o bom que ele tá imaginando. Eu preciso executar a imaginação dele. Então, o que faz pra mim ser uma produção ser bem feita é quando eu atingo o objetivo de quem me contratou. Quando eu entrego e sacia a expectativa do outro e não a minha. Porque o que é bom pra mim não é bom pra você. Ó, pra você ter uma ideia. No ensaio, muitas vezes isso acontece. Foto que eu ia deletar, eu falo, cara, vou deletar essa foto, não gostei. Mando pro cliente, passa. Mando pro cliente, é a primeira que ele posta. Geralmente é a primeira que ele posta. Por quê? Ela não estava boa para mim em termos técnicos. A luz não estava perfeita, a temperatura de cor não está perfeita, o ângulo está um pouquinho inclinado, mas o cliente não está olhando nada disso. Você está olhando ver se ele ficou magro ou não, se a pele dele está boa ou não, se os traumas que ele tem, se o nariz dele não ficou muito grande, se ele não ficou muito barrigudo naquela foto. E o que eu não estava nem percebendo, porque o trauma dele não é o meu, a exigência dele não é a minha, eu entrego para ele e ele acaba gostando do que eu não gostei. Então, a produção perfeita é quando eu entrego o que o cliente está esperando. E assim, eu acho que vamos finalizar até triste, né? Porque a conversa fluiu tanto que eu acho que a gente devia ter começado mais cedo. É verdade. Porém, assim, já tá escuro e a gente nem montou a iluminação. Então a gente gastaria um tempo para nos preparar para isso aqui. Foi massa demais. A gente manda uma segunda edição aí, qualquer dia desses aí, vamos continuar o papo. Mas eu não podia parar aqui para seguir uma linha de raciocínio aqui. Tem muitas pessoas que são boas em conectar e comunicar, são coisas diferentes. Tem pessoas que são boas em conexão e tem pessoas que são boas em comunicação. Comunicação é quando as pessoas entendem aquilo que eu quero. Uhum. E tem a conexão nem sempre. Eu posso me conectar sem entender. Uhum. Só porque a gente se conectou. Uhum. E qual que é o conselho que você daria para as pessoas ter esse equilíbrio entre conexão e comunicação? O que seria uma boa comunicação? Você já me falou, deu ponto de partida sim, que é eu buscar executar aquilo que ele espera. Uhum. Então esse é um ponto de comunicação. Se eu começar a comunicar com uma pessoa, sentir o que ela quer ver, o que ela quer sentir, Uhum. e depois o que ela quer fazer. Ótimo. Já começa uma comunicação mais fácil na minha parte. Mas na sua assim, opinião, como que a gente buscaria esse equilíbrio entre conectar e comunicação? Tá. Ó, o que você falou aí é algo que eu uso muito. Você falou assim, você precisa entender o que o cliente quer. E eu disse também que eu preciso entregar o que ele quer. E quando você encontra clientes que não sabem o que quer? Eu encontro todos os dias clientes assim, principalmente mulher. Os ensaios que eu vou fazer com as meninas. Porque, na verdade, não é que ela não sabe o que ela quer. Às vezes ela quer tanta coisa
que ela não sabe qual ensaio fazer. Ou então não sabe comunicar. Às vezes não sabe comunicar o que ela, Isso, tá que ela querendo. sente, né? Então o que eu faço? Eu trabalho com uma função de exclusão. Porque às vezes é mais fácil saber coisas que você não gosta do que você gosta. Às vezes se eu te perguntar assim, me fala 10 coisas que você gosta, às vezes você não sabe, mas o que você não faria de jeito nenhum? Me fala uma coisa que você não, uma comida que você não gosta de jeito nenhum. Já vem jiló. Minha esposa mesmo, ela foi na nutricionista ontem, a mulher perguntou pra ela, o que você gosta de comer? Ela, eu como quase tudo. Aí a mulher perguntou pra ela, o que você não gosta? Rapidinho ela já falou, não gosto de coisa amarga. Gueroba, jiló, não sei o quê, as coisas que a gente gosta de como goiano, né? Então, na comunicação, você precisa extrair da pessoa o que ela sabe e o que ela não sabe. Então, às vezes ela sabe o que quer, mas não sabe o que não quer. Às vezes ela sabe o que ela não quer, mas não sabe o que quer. Então você vai excluindo, você vai tirando o que ela não gosta. O que fica quando você tira o que a pessoa não gosta? O que ela quer. Fica só o que ela gosta, só o que ela quer. Então, eu acho que essa questão da comunicação é uma coisa que a gente precisa desenvolver mesmo, consciente e intencionalmente mesmo, sabe? Você estudar. Uma coisa que eu faço muito, eu trabalho, quando eu vou atender uma cliente, eu não trabalho com o que ela fala, eu trabalho com o que ela me mostra no rosto dela. Eu gastei um tempo estudando sobre microexpressões, são estudos do Paul Ekman, daí vem os canais tipo Metaforando, o Corpo Fala, Linguagem das Emoções, que ele comprova que cada ser humano tem propriamente dele expressões de desprezo, de alegria, de raiva, de dor, de ódio. Então, às vezes eu seleciono 10 fotos e mostro assim pro cliente e falo assim, olha aqui nas fotos aqui. E vou passando o tablet aqui, ó. Não fala nada pra mim não, se você gosta ou não. E vou passando e fico olhando o rosto dele. Ele faz assim, ó. Não gosto, não gosto. De repente eu passo e ele faz assim, ó. Brilhou o olho, eu olho, fala, entendeu? Porque você fala, você gosta dessa? Às vezes ela fala que gosta pra me agradar, mas o rosto dela não mente. Então acho que a comunicação fundamental é você entender que não é só a boca que fala, o corpo inteiro fala. Os olhos falam mais. O olho fala mais do que a boca, o rosto, as microexpressões falam mais. E eu uso demais isso na fotografia, cara, mas muito mesmo. Tanto para fotografar, quanto para conectar. Quando eu me conecto com o cliente para fechar um trabalho e extrair dele. Então, desde o processo da conexão com a comunicação, é entender que a comunicação não é só verbal. Né? Você comunica de várias formas. Né? Total sentido. Tanto é que quando você chega na pessoa totalmente fechada, você demora, né? E quando você sente que ela se abriu emocionalmente, as coisas fluem. Sim. Então, para gravar, para conversar, para fazer um negócio, para negociar, para ver alguma demanda, você sempre tem esse aspecto que você repara na afeição da pessoa. Sim. Né? Aí teria alguns outros livros muito bons para isso também, que uma bíblia disso é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Foi um livro assim que me mudou drasticamente assim, a minha relação de comunicação. Já deixando até como sugestões de leitura, né? Como influenciar alguém, como convencer alguém em 90 segundos também. Um livro muito bom. Acho que esses dois livros, assim, se você juntar os dois para entender. E o Corpo Fala. E o Corpo Fala. E Linguagem das Emoções também, do Paul Ekman também. Que é o que inspirou o personagem do filme Lie to Me, da série Lie to Me, que em português é o Engane-me Se Puder. É um especialista em microexpressões. O cara é um detector de mentira humano. Boa. Ele me ensinou muito, mas muito mesmo. Sabendo que você gosta de leitura, já eu te entrego um livro também. Tem um tempo que tá guardado aí para você. Tem presente melhor, né? E aí, eu acho que a gente pode começar esse episódio de uma forma diferente. Eu sempre faço uma chamadinha aqui para convidar as pessoas para esse episódio. E agora eu queria que você fizesse a chamada. Então pode você fazer a chamada. Para a câmera ou para você? Pode fazer para a câmera. Pra câmera ali. E aí, galera, tudo bem com vocês? Tô aqui, convidado aqui pelo Juno Pantaleão, participando de um PantaCast. Cara, vamos bater um papo aqui maravilhoso, vamos falar um pouco sobre o convidado, né, que é um fotógrafo, diretor de fotografia de cinema, mas também é um ser humano com qualidades e defeitos e com algumas experiências, algumas vivências na vida. Então nós vamos compartilhar sobre profissão, mas também sobre algo que está por trás do profissional, que é o ser humano, com as suas experiências e o seu conhecimento. Não perde não, assiste aí. Vem junto nessa conversa e você é o nosso convidado especial. Maravilha, meu. Boa! E aí eu gostaria também de te agradecer. Agradecer o seu tempo, agradecer a sua confiança. As pessoas que sentam aqui, geralmente elas confiam
no que a gente vai fazer. Então a intenção nossa sempre é honrar quem está sentado à mesa com a gente. Tem uma coisa que eu tenho posicionado bastante, que tem algumas mesas que eu não escolho as pessoas que estão sentadas nela. Então tem algumas pessoas que sentam à mesa comigo que eu não concordo, que eu não sentaria, mas eu escolho se eu vou continuar sentado naquela mesa onde eu não concordo com aquelas pessoas ou não. Mas aqui é diferente, aqui é um ambiente da minha intimidade. Então as pessoas que eu convido são as pessoas que eu quero ter mesa. Boa. Então você é essa pessoa, te agradeço o seu tempo, seu carinho. Esse episódio vale para mim, é um aprendizado, quero honrar a sua vida aqui, de tanto aprendizado que você me trouxe, tanto crescimento, você agregou na minha vida, agregou na minha forma de ver, você limpou as minhas lentes. De certa forma, tinha sujeira em algumas partes da minha lente e você trouxe clareza. Nessa certa forma, a gente conversando, estando junto, não é de hoje, a gente já viaja junto, a gente já teve momentos juntos, e não somente assim, queria também agradecer um cara também que andou com a gente também, que foi o Serginho. Queria honrar também a vida dele, um abraço para ele, aonde ele estiver vendo aí a conversa. Mas obrigado, de coração, por esse tempo. Admiro você, admiro sua família, tenho um carinho especial pela sua tia, tive a satisfação de andar com ela no mesmo partido. É uma pessoa ímpar, é uma pessoa que eu vejo correr atrás dos sonhos também, dos projetos. Imparável. Tem um coração gigante, então admiro muito ela como pessoa, como profissional, como política, que ela esteve como política, e eu vejo assim que vai chegar outros momentos dela estar em lugares mais altos, níveis mais altos. E o que ela depender da gente, a gente está aqui para servir, assim como você. Então quero deixar a casa sempre aberta, se você quiser que a gente receba alguém, se você quiser que a gente honre alguém, a gente está aqui para isso, para servir e honrar as pessoas. Maravilha. Meu. Mas obrigado, sou grato a Deus pelo seu dom, pela sua pessoa e por tudo que você carrega. Massa, meu irmão. Obrigadão, cara. Satisfação, mano. Eu te agradeço, né, mano? Te agradeço muito aí a oportunidade maravilhosa. Tem coisa que a gente fala, que a gente externa, que às vezes estava só no campo das ideias, só da mente, né? Total. E a palavra, por mais que ela não seja palpável, ela é física, ela é no mundo real, porque ela perturba partículas no ar, o som. E eu trouxe para a existência, né? Ela vem para a existência. Então, quando você fala, tem muita coisa que estava só no mundo das ideias. E por mais que ela ainda não seja tangível, palpável, ela já participou do mundo das realidades, né, cara? E isso é uma oportunidade fantástica. Te agradeço demais e vamos ter outras oportunidades, se Deus quiser. Vamos sim, combinado. Valeu, cadê o livro? Forte abraço. vamos lá, vamos ter outro tempo. Tá lá. Não vou embora, né? Não vou embora, cara.